E aí, quando eu penso o que, que é o manejo de pasto, né? Então, como que eu vou conseguir chegar nesse manejo de pasto? Então, eu preciso fazer o equilíbrio entre essa qualidade da forragem e a quantidade. Porque só produzir muito pasto e às vezes a gente vê o pessoal falando, ah, meu pasto tá bom, tá alto. Tá, mas esse alto aí, por que que esse alto é um pasto bom? Se ele tiver com proporção a composição dele não sendo uma composição boa, ele também não vai ser um capim bom. Ele vai ter passado, tá cheio de talo, daí volta naquele ponto da composição que a Mari falou sobre lignina. Então, eu tenho que encontrar esse equilíbrio entre qualidade e quantidade de forragem, tá? Então, o objetivo do manejo de pastagem é potencializar o desempenho animal. Só que nesse equilíbrio entre qualidade e quantidade de pasto, eu tenho que entender que existe uma diferença entre a taxa de lotação e a capacidade de suporte do pasto, tá? Quando eu falo sobre taxa de lotação, quando você me fala assim, a taxa de lotação da fazenda é de 1,5. É bom ou é ruim? Eu não sei te dizer se isso é bom ou é ruim, porque eu não sei qual que é a capacidade de suporte desse pasto. Se você está utilizando uma taxa de lotação de 1,5 e está degradando o pasto, não é uma taxa de lotação boa. Então, o manejo de pastagem ele vem para você otimizar essa taxa de lotação que respeita essa capacidade de suporte e que vai trazer sustentabilidade para o sistema de produção. Então, todo o sistema de produção intensivo, ele tem que ter uma sustentabilidade desse sistema de produção. Quando a gente fala sobre terminação intensiva a pasto, vocês vão ver muito o pessoal falando a campo aí que utiliza 10 UA por hectare, uma lotação altíssima. Só que será que esse sistema de produção, você utilizando isso no primeiro ano, roda muito bem, tem um ganho muito bom. Só que sustentabilidade do sistema de produção, ela vai ser recorrente? Vai existir essa sustentabilidade? Então, eu preciso levar isso em consideração. Então, antes de pensar sobre taxa de lotação, eu tenho que conhecer qual que é a capacidade de suporte do pasto. E por isso que eu falo sobre otimização da produção de forragem e não da maximização. Porque quando eu falo que eu tenho o máximo da produção de forragem, eu tenho uma forragem que a qualidade dela não vai ser boa. Então, eu tenho que otimizar essa produção, que seria ter uma quantidade suficiente, né, para atender a demanda dos animais, mas com um pasto de qualidade. Por isso que nessa otimização da produção de pasto, eu tenho que adotar essa pressão de pastejo que seja compatível com a capacidade de suporte, para trazer sustentabilidade do sistema de produção. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu consigo chegar nesse ponto, né? Porque eu tenho, de um lado, a planta que precisa de folha para ela crescer, e de outro lado, eu tenho o animal que precisa consumir folha para ter um bom desempenho. Então, a gente escuta falar que eu tenho que fornecer folha para o animal para ele ter um melhor desempenho. Sim, mas como que eu vou conseguir equilibrar esse crescimento da planta com a demanda do animal, né? Então, eu tenho que entender o que, que é o pastejo, o que, que é essa eficiência do pastejo. Então, o pastejo, ele é a colheita da forragem feita pelo próprio animal. Então, a gente pode produzir um pasto para produzir silagem? Pode. Quando eu produzo uma silagem, a eficiência de colheita, ela é maior, porque eu tenho o pasto vedado para produzir volumoso e a máquina vai entrar e vai colher. Então, essa eficiência é maior. Quando eu penso em eficiência de pastejo, é o quanto da forragem que é consumida pelo rebanho. E aí eu tenho possíveis perdas que ocorrem nesse processo. Então, o manejo do pastejo, a gente tem que entender como que acontece esse crescimento da planta, né? Como que se dá essa produção de capim e quais são essas possíveis perdas que acontecem. Então, eu tenho perdas que podem ser porque o pasto está mal dividido, então o animal não está sendo eficiente
e encolher a forragem em toda a área. Eu posso ter perdas porque o animal defeca em cima daquela forragem, então onde ele defecou, ele não vai consumir aquela forragem. Se eu deixo o pasto passar, eu tenho perdas porque o capim acamou. Então, assim, essa eficiência, ela vai ser dita pelo tanto que eu consigo fazer um manejo de pasto bem feito. E aí